Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo, não é da boca para fora, não. E é tão bom a gente ter contato com o corpo de Cristo que se reúne em todos os lugares sobre a terra. É lindo a gente ver a identidade do corpo. A gente pode não se conhecer, mas aí quando a gente encontra e vem do aeroporto até aqui, parece que a gente já se conhece há muito tempo. Coisas do reino de Deus, só Deus faz isso, né? E gera essa identificação com a gente. E quando a gente se despede, acabamos de nos conhecer. Aí a gente se despede, aí dá aquela saudade, aquela coisa assim, parece que são velhos amigos, né? Coisas do reino de Deus. E a gente está muito grato ao Senhor por a gente estar aqui. E, na verdade, as pessoas, às vezes, elas têm essa ideia mesmo. Na verdade, a gente vinha conversando sobre isso, pelo caminho, né, de Curitiba para cá. Mas, na verdade, as pessoas nos imaginam, né? Elas imaginam muitas coisas sobre nós, que, na verdade, não são verdade. São só imaginação, né? Então, por exemplo, tem uma ideia. A nossa agenda, realmente, ela é apertada. Praticamente todo final de semana, a gente está na estrada, né? Mas nós ainda temos filhos que moram dentro de casa com a gente. Então, a gente, de segunda a quinta-feira, a gente está em casa. E eu sou dona de casa, como vocês são. Eu lavo, passo, cozinho. Tem a tia Cida que me ajuda desde... A gente fizemos o magistério juntas. Depois ela foi minha madrinha de casamento. Depois foi me ajudar a curar o umbigo da Clara e nunca mais foi embora. E o João Lúcio tem que aguentar 2 mulheres na cabeça dele. Nós temos a mesma idade, então a gente não dá conta das mesmas coisas que a gente dava aos 20. Então a gente tem que chamar a Hélida, que é a nossa faxineira de 15 em 15 dias, para ajudar a fazer as missões impossíveis que a gente não consegue mais. Mas o fato é que eu levo uma vida bem mais simples do que as pessoas imaginam. Eu sou uma pessoa comum. Extraordinário é o Deus a quem eu sirvo. É tudo sobre Ele, né? Então, já vou dizer isso para vocês me enxergarem como a Helena, pessoa como vocês, né? Mulher que está buscando a Deus, igual vocês estão buscando, mulher que tem sede de Deus, igual vocês têm, mulher que luta com aquelas áreas ainda a serem modificadas na vida, mulher que luta também com orações ainda não respondidas, mas mulher que crê num Deus que pode todas as coisas, né? Então, nós somos tudo farinha do mesmo saco, no final das contas, né? E o Senhor é esse Pai bondoso, amoroso, que tem nos conduzido e tem conduzido essa igreja nessa cidade para ser uma tocha acesa neste lugar. Amém? E eu queria falar um pouco com você sobre isso. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23. Vamos começar por Mateus 23. E nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? A palavra de Deus, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 1, diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra dos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês têm um pai, aquele que está nos céus.
Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser o servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos. O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, esse está obrigado por seu juramento. Cegos. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por todo aquele que nele habita. E por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas, guias cegos. Vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Vamos até aí. Um texto duro, né? Uau! Quando a gente lê esse texto, a gente vê Jesus pegando pesado com os fariseus. E quem eram? Quem eram os fariseus? Com quem Jesus está sendo tão duro? Os fariseus eram judeus religiosos, muito zelosos, que se dedicavam a obedecer às leis de Deus em conjunto com muitas tradições orais e acreditavam que para agradar a Deus tinham que obedecer às regras das Escrituras e às tradições. Jesus condenava a hipocrisia. Eles faziam muitas coisas para manter as aparências e davam mais atenção à tradição oral do que à palavra de Deus. Quando os fariseus se levantaram, Israel andava assim meio de qualquer jeito, sabe? Então, às vezes, é muito duro quando a gente fala, seu fariseu, né? Mas eles tinham boas intenções. Quando eles se levantaram, zelosos da lei, eles estavam chamando o povo de novo ao cumprimento da lei, à obediência da lei e das tradições orais. E eles eram muito duros, e eles eram muito corretos, e eles eram esforçados em fazer o que tinha que ser feito. Eles davam um show de aparência. Mas o que Jesus está condenando no capítulo 23 de Mateus não é esse esforço, não é o fato deles defenderem as Escrituras, o cumprimento das Escrituras ou da tradição oral. O que Jesus está confrontando nesse texto de Mateus é eles dizerem uma coisa, mas fazerem outra. Por isso que Jesus usa a palavra hipócrita. Forte a palavra. E aí a gente não imagina Jesus, um homem tão doce, conhecido pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pela sua docilidade, usando uma palavra tão dura, tão pesada. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas. E aí os primeiros versículos de Mateus 23, volta lá para ver. Eu acho interessante o verso 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra dos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas e de serem saudados nas praças
e de serem chamados mestres. Um pouquinho antes, Jesus fala assim, olha, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Aí na continuação, no verso 3, ele diz, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Vocês estão completando 34 anos nessa cidade. E que história linda. 34 anos é muita coisa que já aconteceu aqui. Muitas vidas resgatadas, famílias restauradas, uns que permaneceram, outros que foram para outras cidades, outros que foram espalhando a semente que receberam aqui, outros que se desviaram do caminho. Eu tenho certeza que nesses 34 anos vocês poderiam enumerar muitas vitórias, muitas conquistas e também enumerar muitas perdas, muitas dores, traições, más conversações. Isso está na jornada humana, está na nossa jornada. Mas eu quero deixar uma pergunta no coração dessa Igreja do Brasil para Cristo, neste lugar. Quem vocês são? Qual é a identidade da OBPC aqui em Jaguariaíva? Qual é a identidade? Como vocês são conhecidos? Ah, mas não importa o que as pessoas falam da gente. Não importa sim. Importa sim. Se o nome de Deus está sendo glorificado através da vida de vocês. Não, a gente tem que ver aí, né? Com o pastor. Não, não é com o pastor. Porque quem é igreja não são essas paredes, não é o equipamento, não é o palco, não é o pastor. A igreja é cada um de vocês. Vocês são a igreja viva. A igreja que entra na universidade, nas escolas, no trabalho, a igreja que dirige pela cidade. Aqui é só uma referência do lugar onde vocês se reúnem. Mas você é a igreja do Senhor aqui nessa cidade. E quem é você? Porque, gente, eu tenho ficado muito alarmada com as pessoas que se autodenominam evangélicas. Mas não tem nada de evangelho. Elas têm prazer de dizer, eu sou evangélico, eu sou cristão evangélico. Você é evangélico? Não, eu sou católico. Aí eu olho o católico como se fosse um leproso. O cristão, ele é conhecido por se parecer com Cristo. A palavra cristianismo vem de imitadores de Cristo. Cristãos seguem a Cristo, se parecem com Cristo, vão se tornando dia após dia mais semelhantes a Cristo. Se você conhece um cristão que parece com Jesus, você encontrar com ele daqui a um ano, ele vai estar mais a cara de Jesus. Porque é de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Nós vamos sendo aperfeiçoados no amor. Será que é isso que está acontecendo com a gente? Será que a luz de Cristo vai brilhando cada vez em nós, como a luz da aurora? A palavra de Deus diz que é assim. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Nós vamos sendo aperfeiçoados, sim, nós temos muitas áreas para ser vencidas. Mas a gente vai caminhando. E no nosso relacionamento com Deus, Ele vai sendo aperfeiçoado em nós. Ele vai sendo forjado em nós. E aí a gente, enxertado na videira, começa a produzir fruto. A gente não vê uma jabuticabeira fazendo força para dar jabuticaba. Ela simplesmente, na estação apropriada, explode em jabuticaba. É da natureza da jabuticabeira. Mas quantas coisas nós temos feito na nossa jornada cristã exatamente como os fariseus. Eles eram especiais,
Eles amavam a Deus? Certamente que amavam, gente. Um fariseu não ia querer chamar o povo ao arrependimento, a uma nova postura, se ele não tivesse temor e amor a Deus. Ele tinha temor e amor a Deus. Só, gente, que é muito sutil quando a gente tira Deus da equação e a gente mesmo começa a controlar a nossa própria vida e a gente começa a se tornar santo aos nossos próprios olhos e a gente começa a achar que é subioleiro. Vou ajudar aí no trabalhar de uns vasos aí, deixa eu ver. Aquele ali está com a boca muito grande. Vamos diminuir a boca daquele vaso. E aí você começa a tecer comentários sobre a vida do irmão, sobre o pecado do irmão, sobre o tamanho da saia da irmã, sobre o decote da irmã, e a gente começa a preocupar com a vida dos outros. Mas a gente não combate o nosso próprio pecado. A gente não vê, é igual mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, só eu sei que não. E não aparece um amigo para falar. Já viu o bafão do fulano? Misericórdia, hoje está forte. No máximo que chega com uma balinha. Mas ninguém tem coragem de confrontar fulano. Escuta aqui, você está com uma litose importante. Você precisa vai no dentista, vai num especialista, para ver se você tem algum problema de estômago, para ver se tem alguma coisa errada aí. Dá uma geral. E não, a gente não faz isso, jamais. Hipócrita. Mas a gente fala por trás. A gente tece comentários. Isso é hipocrisia. Você não fala o que você tem que falar. Pois é, eu não sou assim não, Helena, eu sou das que falam. Eu sou sincera. Não, você é grossa. Porque tem gente que, gente, sempre por trás de uma fala assim, eu sou sincera, eu sou muito sincera. Todo mundo está fugindo dela. Porque ela é aquela sinceridade que machuca. Né? E o que permeia a nossa vida é o amor. A gente fala a verdade amorosamente, da mesma maneira que a gente gostaria de ouvir a verdade. Mas não é isso que a gente está vendo por aí, gente. E nessa noite de celebração, nesse ajuntamento, para a gente agradecer a Deus por esses 34 anos, é tão sugestivo esse nome dessa conferência, crescer. Ou seja, a gente sempre pode melhorar. Ah, mas já está boa a igreja já é respeitada na cidade, Helena. Nós temos uma boa reputação. Né? É importante, sim, lá em Atos, o livro de Atos fala assim, que a igreja primitiva contava com a simpatia de todo o povo. E Deus ia lhes acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Então, a igreja contava com a simpatia do povo. E por que será que a igreja contava com a simpatia do povo? Será que é porque andava por aí mandando o povo para o inferno? Ia lá no Instagram do outro, gente, bendito seja Deus que não tinha Instagram, né? Naquela época. Livrou o apóstolo Paulo de muitos aborrecimentos. Porque sem Instagram já dava tanta dor de cabeça para ele, imagina com o Instagram, pastor. Gente, as nossas redes sociais devem manifestar Cristo. A maneira como a gente trata o outro pela internet deve manifestar Cristo. A maneira como a gente trata os nossos colegas de trabalho que não creem nas mesmas coisas que a gente crê, deve manifestar Cristo. Jesus foi comer com Zaqueu, mas você não quer comer com a galera do seu serviço, é tudo uma roda de escarnecedores. Não se pode esconder uma luz. Você é luz. O Senhor te chamou para ser sal, para ser luz. Você nem presta atenção, né, gente? Olha para o teto, olha quanta luz. Aqui, estava aceso aí, antes da gente, quando a gente estava ministrando louvor. No teto, você pode contar quantas luzes tem. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se cada fileira tem o mesmo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, cerca de 70 estruturas só dessa quadradinha, sem contar as outras. Se uma delas queimar, vai fazer diferença? Vai, gente, aqui nesse ambiente que nós estamos agora, se uma delas apagar, vai fazer diferença? Vai não, gente. Vocês vão continuar me enxergando do mesmo jeito. Tem gente aqui que nem vai perceber.
Você pagar 2, lá atrás, principalmente, aquelas que apagaram, ninguém vai nem perceber. Agora, se você acender um palito de fósforo na mais densa escuridão, vai fazer diferença? Vai. A gente ser crente dentro da igreja é fácil. Você coloca a Bíblia debaixo do braço, a paz do Senhor, irmão, usa o crentez. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Fogo e glória. Olha o manto. É mistério. A gente se entende. Quem é de fora fica olhando para a cara da gente. O que é isso? Mas a gente se entende, não é assim? Nós falamos o mesmo idioma. E aí a gente vem com uma roupa adequada para a diaconisa, né? Dá aquele olhar 43 na gente, né? Aquela conferida. Mas lá fora você usa aquelas calças, né? Deus é justo, mas a calça... Não, mas eu estou fora da igreja. Santidade não é para o ambiente da igreja. Santidade é por onde você passa. Você é sal onde você passa. Você é luz onde você passa. Você faz diferença onde você passa. Dia de festa, parece que o Espírito Santo fica dentro do armário e você escolhe as roupas para as festas. Eu nunca vi, parece que no dia de festa a santidade é ultrapassada. Os decotão, os costão de fora, sensualidade em alta. A noiva parecendo que vem porta-bandeira da escola de samba. Tipo assim, eu acho que ela vai passando no cortejo pensando assim, olha, tudo aí que vocês estão perdendo, ó. Ó, agora eu não sou solteira mais. E é justamente isso que Jesus está condenando em Mateus 23. Vocês ensinam, vocês falam, mas na prática, vocês não fazem. Na hora do tete-a-tete, na hora que alguém te corta no trânsito, na hora que alguém te engana lá no trabalho, na hora que você fica sozinho na frente do computador, e aí quem você é? Quem é você, o BPC? Quem é você dentro de casa, marido? O estado de São Paulo tem uma estatística triste. Eu não sei como é que é aqui no Paraná. Mas 60% das mulheres que sofrem agressão dentro de casa são evangélicas. 60% das mulheres que são agredidas dentro de casa são evangélicas. Que Bíblia que estes homens estão lendo? Pedro fala que se você tratar sua mulher com amargura, que a sua oração não será ouvida. O apóstolo Paulo orienta, ama a sua mulher como Cristo ama a igreja. Então, por que tem marido batendo nas mulheres? Parece uma coisa tão óbvia. O marido cristão deveria ser o homem mais elegante, cortês, gentil e amoroso, porque Cristo trata a sua igreja assim, com gentileza, com amor, com cuidado. Cristo promove a igreja, Cristo cobre a igreja de autoridade. Cristo autoriza a igreja. Mulheres que têm dificuldade de se submeter não é uma característica da mulher, não, gente. Se submeter é uma característica do cristão. Sujeitai-vos uns aos outros em amor. Sujeitar, submeter, não é ser tapete, não é ser humilhado, não é ser pisado, não é ser abusado, não. Submeter é respeitar. A gente submete o guarda, mas não submete o marido. Submete o prefeito, mas não submete o marido. Submete ao pastor, mas não submete ao marido. Ô bem, frita um ovo para mim. Frita você, está pensando o quê? Que eu sou sua empregada? Que cristianismo é esse? Filhos,
Honra teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe é uma ordem. Não é uma sugestão. É um mandamento. Ah, Helena, mas meu pai é muito difícil. Quem sabe se você for uma filha melhor, ele pode ser ganho pelo seu testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Para você honrar uma pessoa, você não precisa de amá-la, sabia? Não precisa ter afinidade com ela. Vou corrigir. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Agora vamos trazer para o âmbito do sentimento. Não estou numa fase boa com meu pai. Estou querendo ver ele pintado de verde. Não interessa. Engole aí esse sapo aí e vai honrar seu pai. E obedecê-lo. Porque é uma ordem. Para que você viva muito e viva bem, e para que você construa uma família feliz amanhã, é fundamental que você obedeça a esse mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe. Gente, a gente não está pecando nem nas grandes coisas, não. Às vezes a gente preocupa com as montanhas, com os pecados colossais. O adultério, o homossexualismo, transados do casamento. Não, a gente não está sabendo honrar pai e mãe. Os maridos não estão sabendo amar suas esposas e dar sua vida por elas. As esposas não estão respeitando seus maridos. E está aí o resultado da instituição família sendo enfraquecida. E se a instituição família é enfraquecida, a igreja sente a reverberação disso. Porque o que é a igreja? Uma reunião de famílias. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem está aqui hoje com a família, vamos ver, quem está aqui hoje com alguém da família, pelo menos um membro da família? Olha aí. Então, quando a gente começa a ouvir nos gabinetes, né, pastor? E se eu for sentar aqui com o pastor, vou chorar com ele. É cada história cabeluda que entra nos nossos gabinetes. Você pensa assim, meu Deus, isso não está acontecendo na igreja, isso não está acontecendo com o crente, isso não pode estar acontecendo, eu não estou ouvindo isso. Mas está. E aí a gente volta para Mateus 31, e Jesus está sendo duro. E está dizendo para esse grupo de religiosos que seguem as regras aparentemente, que vestem a roupinha certa aparentemente, que falam crentez, falam um vocabulário santo aparentemente, eles são hipócritas porque eles são só vernês, só aparência. E nós vivemos na época das aparências. Nós queremos parecer. Não precisa ser. Tem até uns tutoriais no YouTube. Como parecer rica. Vários. Você pode jogar lá no YouTube. Como parecer rica com Y. Rica com Y. Então, hoje a gente usa bolsa de marca, uma Louis Vuitton, falsa. Uma Chanel, falsa. Por quê? Você quer parecer. Aí entra aquele tanto de menina com a bolsa da Chanel no ônibus. Parece. Seja feliz com quem você é, com aquilo que você tem. Eu não vou repetir essa roupa. Por quê? Quanto mais você repete uma roupa, mais ela vale. Mais barata ela sai. Inteligência, sustentabilidade. Não, mas você tem que parecer que é rica. Você não é. Eu não sou. Para que parece? Uma vez eu estava pregando e eu falei assim, não sei por que o povo olha para minha cara e acha que eu sou rica. Aí a pastora foi para o primeiro banco e falou assim, porque você é branca. E eu olhei para ela negra. E eu falei assim, se ela está falando, ela sabe do que ela está falando. Porque quantas vezes o racismo também está dentro da igreja? Gente, são questões que estão aí, mas Jesus já
Já falou sobre isso tudo. Não é novidade. Um tanto de gente que está falando de coisa nova aí, não é novidade. Jesus já tirou a mulher do lugar do abuso. Do lugar, sabe, Jesus já restituiu dignidade à mulher, quando ele inclui a mulher no seu ministério, quando mulheres sustentam Jesus, quando Jesus dá voz para a mulher, para a samaritana na beira do poço. Não precisa do movimento feminista. Jesus já restaurou a dignidade da mulher. Agora tem que enfiar isso na cabeça desses homens aí. E quem que enfia na cabeça dos homens? Você é mãe. Quer falar de empoderamento feminino? É a gente que educa a próxima geração de homens. Hashtag fica a dica. A gente empodera as meninas. Vai lá trabalhar. Vai lá estudar. Você não depende de homem nenhum. Não tem nada de errado nisso. Abra a porta mesmo para sua filha estudar, se capacitar, ser maravilhosa. Mas ela tem que saber cuidar de uma casa. Ela tem que saber passar um pano, lavar um banheiro, lavar as calcinhas pelo menos. Aí as meninas super empoderadas, casa, é a porcaria a casa delas. Calcinha pendurada no registro. Não sabe fritar um ovo. Ô mãe, como é que faz isso aqui? Aí empodera muitas meninas, elas não sabem nada de casa. Aí não empodera os meninos, não. Homem sobrevive. Vai sobrevivendo aí, meu filho. Você já nasceu homem. Aí fica o homem banana, aqueles meninos banana. Tem iniciativa para nada. A menina com 18 anos já tirou carteira, já está na faculdade. E o menino de 18 anos passou de fase no Candy Crush. Vocês entenderam, gente? É sutil. O diabo não é obra, sabe? O espírito do engano. O engano é aquilo que entra parecendo uma coisa boa. O engano nunca entra falando, oi, eu sou o engano. Não, o engano entra parecendo legítimo, parecendo ser uma coisa boa, parecendo ser uma coisa correta. Mas não é. E aí a gente não honra pai e mãe, a gente não vive o olho no olho dentro dos nossos relacionamentos domésticos, o perdão, a reconciliação, o respeito mútuo, o amor mútuo, o resolver problema. Família perfeita não existe, família tem problemas, mas existem famílias saudáveis, é possível, famílias saudáveis, famílias onde você chama Deus para pôr a mão e curar, e restaurar, e reconciliar, e você não desiste da sua família, você continua orando pela sua família, gerando a sua família, e isso vai resultar numa igreja diferente. Mas eu quero chamar a atenção de vocês também. As palavras de Jesus foram pesadas, foram duras. E ele está falando, olha, faça o que eles estão falando, mas não faça o que eles estão fazendo. O mundo está mais de olho na nossa prática de fé do que no nosso discurso de fé. E a gente não pode se preocupar só com o testemunho, não. A gente tem que se preocupar em si. Porque o testemunho também pode ser hipócrita. Sabe aquelas coisas que você faz só para dar testemunho, mas por dentro você está querendo dar uma voadora no outro? Uma hora essa aí vai sair para fora, tá? Você coloca no entulho, você reprime a sua ira, você reprime a sua irritação, você reprime a sua murmuração por uns meses. Na primeira oportunidade, vai ter um dia que você vai ser atingido de um jeito que o que está dentro vem para fora. Então, eu vou te dar uma sugestão, se encha de Deus. Para de viver a religião. Para de ser só um frequentador de igreja. Para de ficar preocupado em combater o pecado do outro e combata o seu próprio pecado. Me chama a atenção quando Jesus veio se reconciliar com Pedro. Pedro tinha negado Jesus, gente. Pedro pisou na bola. E Pedro estava mal. E Pedro foi pescar. Aí Pedro falou, vou pescar. O outro falou, também vou. Eu fico imaginando que os outros discípulos acompanharam Pedro, porque estavam com medo de Pedro acabar igual Judas. E eles estão lá pescando, e alguém veio na praia fazer um churrasco, né? Churrasco de peixe. Pôs o peixe lá para assar, chamou os caras, e quando Pedro viu que era Jesus, Pedro nem esperou o barco chegar. Já desceu do barco, desesperado, se cingiu, desceu, nadou, que ele estava ansiando estar com Jesus. Porque ele sabia que ele tinha pisado na bola. E Jesus não tinha falado nada sobre o assunto desde que ressuscitou.
E aí Jesus chama Pedro para a reconciliação. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas? Para as 3 negativas, Jesus tirou de Pedro 3 afirmações. Sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus, então, reconcilia-se com Pedro e fala: tu és Pedro. Sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. E faz promessas para Pedro e traz Pedro de volta. Acolhe Pedro. Aí o que Pedro faz? E quanto a João? Jesus olha para Pedro e fala: que te importa? Quanto a ti, segue-me. Como nós temos o olho na vida do outro, hoje mais do que nunca. Isso tem impedido o nosso crescimento. Se você quer crescer, é entre você e Deus. Não depende do pastor. Nem de ficar olhando a vida do outro, o que Deus está dando para o outro. Ou a gente está invejando o outro, ou a gente está condenando o outro. Por que você está usando fulano? Tem 3 anos de convertido. Olha quantos seguidores no Instagram. Como se seguidor no Instagram fosse sinal da aprovação de Deus. A gente está sempre se comparando com alguém. Brilha a sua luz. Nós somos pessoas singulares. Ninguém dentro desse ambiente é igual a ninguém. Cada um de nós aqui tem uma área de vulnerabilidade. Cada um de nós aqui tem aquela coisa que pega, aquele pecado que está sempre batendo na sua porta. Cada um de nós aqui tem uma oração que ainda não foi respondida. Cada um de nós aqui tem um sonho que ainda não foi cumprido. Cada um de nós aqui precisa de perdão e precisa perdoar. É cada um na sua singularidade. Você não leva ninguém para o céu a reboque. Nem seus filhos. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Então nós precisamos de buscar crescimento em Deus e entender o que Jesus está dizendo. Ainda em Mateus, você não precisa de abrir. Ainda em Mateus, no capítulo 5, ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Helena, mas a gente não é salvo pelas obras, e não somos mesmo. Somos salvos pela graça. Mas a nossa fé sem obras é morta. E o que é obra? Obra é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. É se identificar com a necessidade do outro. Gente, na hierarquia de Deus, na ordem de Deus, é Deus acima de todas as coisas. Depois o seu próximo, depois você. Mas hoje a gente inverteu a ordem. Eu acima de todas as coisas. Deus me servindo. Ele é meu gênio da lâmpada. Ele vai me dar tudo que eu quero, tudo que eu preciso, porque se Ele me ama. E o próximo, se sobrar alguma coisa, eu dou para Ele. A ordem de Deus não é essa. A ordem de Deus: brilha a sua luz. Que luz? Cristo em vós, a esperança da glória. A segunda pergunta da noite é: Jesus está brilhando em você? É Jesus que aparece quando você vai para o trabalho? É Jesus que aparece dentro da sua casa para as pessoas que te conhecem de verdade? É Jesus que aparece na universidade? Quando não tem ninguém da igreja por perto,
Jesus continua brilhando em você. Quando você está sozinho na frente da televisão, no cinema, diante do computador, Jesus brilha em você. O que ele está dizendo em Mateus 23 é: sejam, façam, vivam a minha vida. Hipócritas vivem de aparência. A roupinha está certinha, mas a sensualidade está no olhar, está nas escolhas, está nas conversinhas. A aparência é de honestidade. Dá o dízimo todo mês, mas leva a caneta do emprego para casa. Rouba dinheiro do marido na carteira que fica na cabeceira. Tudo que é meu é dele, Helena. Não é bem assim, não. A gente vai consentindo certas... A gente vai convivendo com certos pecados e eles se tornam de estimação. E a bênção não entra na nossa casa, porque nós autorizamos o cão através das nossas atitudes. 34 anos. E uma cidade inteira para ser ganha para Jesus. Vocês são conhecidos como a igreja do quê? A igreja do povo generoso? A igreja dos misericordiosos? A UBPC é a igreja dos educadores. Eles trabalham por uma educação de qualidade. Não, a UBPC é conhecida por trabalho com viúvas e órfãos. Se tem uma viúva, pode correr naquela igreja que ela vai ser acolhida. Não. A UBPC ela é conhecida pelo ministério com famílias. Famílias são restauradas, casamentos são curados. Tem um mistério lá naquela igreja. O povo vai para lá com a vida toda escangalhada. Mas quando chega lá, o casamento é restaurado. Não. A UBPC é conhecida como a igreja de empatia com os jovens. Os jovens que estavam tudo na droga aí, ó, foi para a igreja e, ó, estão limpos. Qual é a identidade de vocês? E não é para olhar para o pastor, é para olhar para o espelho. Às vezes a gente atribui ao líder responsabilidades que são nossas, como cristãos. O líder é aquele que direciona o rebanho, alimenta o rebanho, provê palha para o rebanho. Mas quem reproduz o rebanho é a ovelha. Quem faz novas ovelhas nascerem são ovelhas. Através do relacionamento entre as ovelhas, ovelhas são geradas. E eu não estou falando só de bebês biológicos, eu estou falando de bebês espirituais, que são gerados através da nossa empatia, da nossa dedicação, da nossa entrega, da nossa fé, do nosso acolhimento, da luz de Cristo brilhando em nós. Que não sejamos contados com os fariseus. Que não vivamos de aparências. Que não sejamos uma bênção só na plataforma ou nos afazeres aqui na igreja, ou nas nossas reuniões, mas que sejamos uma bênção dentro de casa. Que sejamos uma grande bênção para os nossos vizinhos que não conhecem a Cristo. Que sejamos conhecidos pelos hospitais, pelas creches, pelos asilos. Que a gente vá a lugares que as pessoas não gostam de ir. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele se despiu da sua glória e habitou entre nós. No meio da imperfeição, no meio da miséria espiritual, no meio da nossa feiura, ele habitou entre nós.
o que deveria estar nos sarando, está nos matando. A gente nunca falou tanto em autoestima. A gente nunca falou tanto em ser feliz. Mas a gente nunca viu tantos números alarmantes de suicídio e de depressão. Por quê? Porque a gente está vivendo para o próprio umbigo. E a nossa vocação não é viver para nós. A nossa vocação é viver para Deus, para o próximo e depois para nós. Porque quando nós vivemos para Deus e para o próximo, a gente se encontra. A gente é curado. A gente encontra o nosso propósito. A nossa vida ganha significado, ganha vulto, ganha força. Ganha sentido, ganha sabor, ganha cor. Mas a gente está sendo iludido por um discurso: você merece ser feliz. A fila anda, sai desse relacionamento, tenta com outro, reconstrói, começa de novo, larga isso para lá. Era para a gente estar mais feliz, não era não? A gente nunca teve tanta liberdade. Era para a gente estar mais feliz, porque agora a gente faz test drive do sexo antes de casar. Ah, essa história de virgindade, a terra vai comer. Ficou vulgar. As leis, os preceitos de Deus ficaram ridículos, antigos. Não, Deus é o mesmo. Ele é santo. Ele é poderoso. E Ele é amoroso. E Ele estabeleceu limites para a nossa própria proteção. Mas o que a gente fez? Em busca de liberdade, de felicidade, a gente vai aí rompendo e quebrando todos os princípios, todos os valores, e muitas vezes usando a máscara de crente, o discurso de crente, mas uma vida totalmente distante dos preceitos do Senhor. Era para a gente estar feliz, uai. Hoje tem psicólogo para todo lado, tem psiquiatra para todo lado, tem remedinho antidepressivo. Era para a gente estar feliz. Você já está no seu 3º casamento. Era para você estar feliz. Você faz o que você quer, não obedece seu pai, não obedece sua mãe. Era para você estar feliz. Mas a gente está feliz? Não, a gente não está. E por quê? Porque estamos vivendo para nós mesmos. A igreja não está na terra para viver para si mesma. E a igreja é você. Acho uma graça do povo metendo pau na igreja. Porque a igreja, misericórdia. Eu posto, às vezes, alguma coisa no meu Instagram e logo vem alguém assim. Pois é, um tanto de gospel eu tinha que estar ouvindo isso. Fulano de tal tinha que saber disso. Cuida da sua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você está falando do rabo do outro sentado na própria cauda. Você está falando da vida do outro com a trave no seu olho. O desafio da gente nesses dias que a gente está vivendo é sermos igreja. E para ser igreja, a primeira coisa que a gente vai ter que lançar por terra é o egoísmo. Não tem jeito da gente ser igreja sendo egoísta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. A nossa vocação é dar. É conceder, é investir, é promover, é levantar o outro. O que eu ganho? Se eu ganho dinheiro, não é só para mim. Se eu tenho talento, não é só para mim. Se eu tenho um dom, não é só para mim. Se eu tenho uma habilidade, não é só para mim. Se eu tenho muitos sapatos, eles não são só meus. Se eu tenho uma casa, ela não é só para servir a mim e a minha família. Se eu tenho um carro, não é só para eu desfrutar dele. Vocês estão entendendo? O legado do cristianismo é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, faça exatamente o que eu fiz. É nisso que consiste a nossa vida e o nosso crescimento. Crescemos quando vamos nos diluindo em Deus, entendendo que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Nada a gente pode fazer sem Ele. Respira fundo aí. Você só conseguiu fazer isso porque Ele te deu hoje fôlego de vida. Então não vem com esse papinho furado de problema meu corpo, minhas regras. Seu corpo, suas regras, você não faz seu cérebro funcionar sozinho, querido.
se você está viva, respirando, seu cérebro está processando tudo que eu estou falando, é pela misericórdia e graça de Deus. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem Ele. Então, Ele acima de todas as coisas. E logo a seguir, o seu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nem mais, nem menos. Como a ti. Você gosta de coisa boa? Então dá coisa boa para o seu próximo. Me dá uma irritação quando faz esses... Vamos fazer um evento de final de ano. Traga o seu brinquedo para a gente doar para as crianças pobres da comunidade. Aí vem os carrinhos sem roda, as bonecas sem cabeça. O que não serve para o seu filho, não serve para o menino da comunidade. Ah, mas para quem não tem nada. Imagina se Deus tratasse a gente assim, né? Ah, vou dar qualquer coisa para fulano, para quem não tem nada. Ele deu o melhor. Ele deu o filho dele. O único que ele tinha. Que a gente se encontre nesse caminho, pessoal. Eu quero deixar essa semente dentro do seu coração. Não se conforme com aquilo que você já conquistou em Deus. Não pare de crescer. A gente sempre tem algo para melhorar na nossa vida. Sempre. Sempre tem uma área que Deus quer aperfeiçoar. Sempre tem alguma coisa que Deus, não, vamos dar um upgrade aí, já está na hora de você vencer isso. E o caminho certeiro para isso é a gente tirar os olhos de nós e colocar os olhos no outro, no próximo. Ontem eu fui numa visita, num hospital. E eu cantei durante 13 anos no ministério Diante do Trono. E quando eu saí do Diante do Trono, eu não tinha ideia do que o Senhor ia fazer. O Senhor não falou comigo assim, sai do Diante do Trono que eu vou te dar uma outra função. Ele não disse isso, ele disse só a primeira parte, sai do Diante do Trono. Já concluiu. Fechou o ciclo. E eu obedeci. Não foi fácil obedecer, mas eu obedeci. E quando eu saí, eu fiquei meio sem identidade. Porque a gente pensa que a gente é o que a gente faz. Não, a gente é o que a gente é. A gente é filho. E filho, ele pode estar na plataforma e pode estar lavando banheiro. Jesus sabia que é filho, por isso que ele não tinha problema de lavar os pés dos discípulos. Ele sabia que ele era mestre e senhor. E o fato de ele lavar os pés nem arranhava o senhorio dele. A gente tem que ter essa identidade. Mas as pessoas ficaram assim, e aí, você não vai cantar mais? Eu disse, não sei. Não sei o que Deus tem para mim. Às vezes eu canto enquanto eu estou pregando. Mas nunca foi como era. Mudou. E aí ontem nós fomos visitar uma pessoa no hospital. Ele precisa de um milagre. E ele começou a cantar. E ele falou assim, Helena, você lembra daquela música que o Diante do Trono gravou? Ela não está em nenhum CD, ela está só no DVD. Eu estava ainda longe e correste para mim. Os teus olhos me viram no caminho. Quando arrependido eu voltei para ti. E com compaixão correste em minha direção. Com um beijo e um abraço, me deste teu perdão, meu Pai, meu Deus, meu Pai, meu Pai, Abba, Pai. E eu, o João Lúcio e ele começamos a cantar a música. Ele foi diagnosticado, entre outras enfermidades, com um carcinoma nos pulmões. Ele não estava falando no dia anterior.
E ele começou a cantar e fazer divisão de voz. Ele é professor de música. E eu, ele e o João começamos ali, na beirada do leito. Não foi planejado. A gente começou a cantar essa música. Novas vestes eu ganhei, me deste um anel, mais que servo filho do rei, vinho do melhor tonel. Meu Pai, meu Deus, meu Pai, meu Pai, Abba Pai. E nós três fomos cantando, quando a gente olha, o quarto está cheio de gente. E veio a enfermeira, e veio a fisioterapeuta, e os outros 2 leitos, as pessoas estavam chorando, os outros 2 enfermos que estavam nos outros 2 leitos começaram a chorar, e a gente começou a cantar, e a presença de Deus encheu aquela enfermaria. Deus não precisa de plateia, nem de palco, para cumprir as suas promessas. Tem algo que Ele tem para fluir através de você. Na simplicidade das coisas que você faz. Deus não precisou da armadura de Saul, só precisou da pedra de Davi. Para de viver de aparência. Se Davi quisesse ameaçar Golias, ele punha a armadura de Saul, mas ele foi com o que ele tinha. Foi com a sinceridade do seu coração e com aquilo que ele sabia manejar, uma funda e uma pedra. E precisava ser uma pedra para pôr aquele gigante no chão. Ele nem precisou de passar pelo escudeiro que estava na frente de Golias. A pedra passou por cima. Deus vai usar as coisas pequenas da sua vida. O fato de você fazer as unhas, o cabelo, pintar, desenhar, escrever, fazer bolos deliciosos. Deus quer usar você. Quer brilhar através de você. Quer alcançar pessoas através de você. Mas você vai ter que se achegar a Ele. Abandona a aparência, abandona a religiosidade hipócrita. Abandona parecer e seja para a glória de Deus. Vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade sobre uma montanha. Feche os seus olhos, fique de pé no seu lugar. Segura a mão da pessoa que está do seu lado. Oh, Senhor Jesus, sonda-nos, ó Deus, nessa noite. Tem uma música que a Aline Barros canta, que ela diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Ela é uma música de entrega. Ela é uma música de rendição. A gente pode cantá-la nessa noite? Cadê o tecladista aqui? Porque tudo que a gente precisa ser é exatamente o que essa música diz, né? Como um farol que brilha à noite. Como ponte sobre as águas. A gente nem pensa na ponte quando a gente está passando por cima dela, não é? Mas quando falta uma ponte, quando a chuva leva uma ponte, que transtorno que é. Ninguém presta atenção num farol até que experimente a mais absoluta escuridão. Ninguém come e fala assim: que sal maravilhoso nessa comida. Olha que sal. Eu nunca vi ninguém elogiando o sal. Mas tira o sal para ver. O Senhor quer que o Brasil para Cristo, nessa cidade, seja o sal, seja a ponte, seja o farol, seja a flecha que acerta o alvo.
E isso começa em cada um de vocês. Cada um de nós. Vamos orar essa canção. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Quebranta-nos. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Fazer dessa oração cantada a nossa oração nessa noite. Sonda o mais profundo do nosso coração. Aquilo que a gente não consegue perceber imediatamente, rapidamente. E traz à tona, Deus, aquilo que precisa ser alinhado, curado, reparado, modificado, restaurado para a tua glória e honra. Sonda o nosso coração, Senhor, e quebranta-nos. Quebranta-nos, ó Deus. Tira a dureza, o orgulho, a arrogância. Nós às vezes apontamos os dedos para o nosso irmão, mas não temos consciência do nosso próprio pecado. Gera em nós, Senhor, arrependimento, mudança de direção, mudança de atitude, Senhor. E que a tua
luz brilhe em nós, fazendo de nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer. Nós queremos ser usados não da maneira que nós queremos, da maneira que o Senhor quer, para a glória do Teu nome. Como ponte, como abrigo, como flechas. Que a gente seja a resposta num mundo tão quebrado. Que a gente seja o consolo, a esperança, o abraço, os ouvidos. Nos dê um coração igual ao Teu, Jesus. Nós não queremos carregar uma cruz na camiseta. Nós queremos carregar a cruz dentro de nós, Senhor. Negando a nós mesmos, morrendo para nós mesmos, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor cresça, para que pessoas sejam salvas, para que suicídios parem de acontecer, para que depressão seja curada, para que casamentos sejam restaurados. Faz isso em nós, Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Nós não queremos ser contados com os hipócritas, com aqueles que falam e não fazem, aqueles que aparentam, mas não são. Queremos ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos pela Tua graça. E levanta nessa cidade uma igreja adornada, pura, santa, imaculada, amorosa, empática, que tenha a sua identidade cravada no Senhor. Faz essa obra aqui, Senhor. Que os próximos 34 anos, se o Senhor não vier, que sejam como uma tocha acesa neste lugar. Que essa igreja faça a diferença nessa cidade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode dar um abraço na igreja do Senhor que está aí do seu lado? Fala assim: você é igreja. Você é igreja do Senhor. Aleluia. Pode se sentar. Nós já vamos terminar. Glória a Deus. Você é a resposta. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? O Espírito Santo habita em você, então você já tem tudo que você precisa. Que esse poder seja ativado em você. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. É a promessa do Senhor para nós. Amém? Eu quero só passar para vocês uma palavra de instrução e de orientação, né? A orientação é que, no final dessa reunião, lá fora vocês podem me levar para casa. Nós trouxemos alguns materiais, livros, DVDs. Eu trouxe a ponta de estoque, meninas, me desculpem. Trouxemos algumas saias da República das Saias, mas é porque elas estão no final. Tanto é que você vai encontrar lá uma saia de um modelo, né? Nós temos, está tudo desencontrado, mas quem sabe a sua saia está lá. E justamente porque é uma ponta de estoque, está numa mega promoção, né? Black Friday de verdade, tá? E nós temos também livros e DVDs, como eu já disse, e as camisetas também. Mas eu quero dizer o seguinte: quando você compra esse material, você investe diretamente na minha vida. Nós vivemos, eu e o João Lúcio, a nossa família, vivemos de ofertas voluntárias das igrejas que nos convidam e da venda do nosso material, quando as igrejas possibilitam a gente disponibilizar o material. Então, quando vocês levam esse material, vocês me ajudam a pagar água, luz, telefone, tá? Mas eu espero que abençoar a sua vida muito mais. Eu oro para que cada livro, cada DVD, que ele leve respostas do Eterno para você. E se te abençoar, se você comprar um livro, um DVD e te abençoar, não fica para você. Assiste, lê, passa para frente. Dá de presente para alguém. Porque eu sei que Deus não vai abençoar só você, vai abençoar outra pessoa. Amém?
e uma palavra de ensino. Gente, eu sei que muitos de vocês me conhecem pelo YouTube, ou me conhecem desde a época de Diante do Trono, né? Mas eu não sou celebridade. No mundo, as pessoas têm uma relação com o famoso como se ele fosse um produto, né? Então, eu quero pegar no famoso, eu quero apalpar o famoso, eu quero tirar foto com o famoso, e eu acabo tratando o famoso como se ele fosse um produto. E eu tive muitas experiências muito ruins nessa jornada até aqui. Não vou estar aqui para contar, nem para reclamar, mas para aprender e ensinar, né? No reino de Deus é diferente. Se eu te abençoo, eu sou só um vaso de barro. A glória é do Senhor. É tudo sobre Ele, né? Ah, Helena, mas é porque você me ajuda muito, Helena, você é minha amiga de YouTube, Helena, eu estou passando roupa, você está lá, estou lavando banheiro, você está lá. Eu sim, me sinto como se fosse sua amiga. Então eu tenho que tirar foto com você. Gente, para você é uma foto, para mim são centenas. A foto estava tirando a alegria de eu ministrar. Eu saía das igrejas meia-noite, 1h da manhã, por causa de uma foto. E as pessoas não querem saber se você está passando mal, se você está com dor, se o salto já comeu seu pé. Eles não estão nem aí. Então, não é uma relação saudável. Relação de amor é uma relação respeitosa. Eu não dou conta de tirar foto. Não dou conta. Então, quem puder, vem me dar um abraço. Abraço é comunhão. É melhor do que foto. Eu não sou celebridade, sou pastora. Amém? Vocês continuam me amando? Obrigada, também amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Mais palmas, queridos, para o Senhor Jesus. Aleluia, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Eu não sei vocês, mas Débora, Deus puxou as nossas orelhas. Gente, que coisa tremenda. Como diz o meu discipulador, que palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Pastora Helena, que tremendo. Deus continue te usando. Já orávamos por você, vamos orar muito mais, que é o que a gente pode fazer. É uma alegria tê-la conosco nesse evento, nessa conferência, como é uma alegria ter a pastora Léia, é um prazer, tá? E é bom porque é gente, né? É gente. E essa igreja é uma igreja de gente. Então, quando nós desejamos trazer a pastora Helena, a gente sabia quem ela era, a gente sabia do seu caráter, a gente sabia da sua fé, do seu coração, da sua humildade, tá? Da sua disposição. Primeira coisa, queridos, tá? Às vezes as pessoas dizem, traz fulano, traz Beltrano, o pastor podia convidar fulano para vir aqui. E eu sou muito seletivo nessa questão. Porque se eu vou convidar alguém e a pessoa disser para mim assim, eu vou, pastor, mas... Porque às vezes a gente não liga, mas eles ligam. Alguns tem um desses que ligam assim, tá? Pastor, olha, eu faço isso, faço aquilo outro, aí eu vou na sua igreja. Mas é dia de semana? Ah, é X. Sábado, pastor, a gente vai, ministra, mas é esse valor. Eu já disse para tantos. Obrigado, querido. O reino de Deus não é isso. Então, uma das coisas que eu já sabia, me cativou muito na pastora Helena, como na Léia, pastor Jetro, porque que é nosso amigo do coração, é porque a gente liga, nós queríamos ter trazido a pastora Helena já o ano passado, não foi possível, tá, por causa da agenda dela, mas ela disse, não, eu vou. Amém. Ela não disse, olha, eu vou e a igreja tem que fazer isso, tem que ter 50 toalhas brancas no hotel. O cachê é tanto, não. Ela disse, eu vou servir a Deus com vocês.
Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. É por isso que Deus tem honrado e vai honrá-la muito mais. Quero de público transmitir o abraço e o beijo da pastora Marlene Nunes, tá? Que terminou de falar com o Júlio agora, mandou um abraço para você e agradecê-la também, porque foi ela que fez essa ponte para a gente conseguir trazer a pastora Helena aqui, não que fosse inacessível, mas é porque ela já a conhecia. Eu disse, Marlene é aquilo que você conhece, tá? Como diz o pastor Ivo, é 1,5 metro de bênçãos, né? Querida, meu Deus do céu, é demais, demais. E nós queríamos muito que ela estivesse conosco aqui nesse final de semana também, mas ela fez uma cirurgia há alguns dias atrás e isso impossibilitou ela de estar conosco. Mas ela manda um grande abraço para a igreja. Em julho, na nossa conferência, com certeza ela vai estar aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, como a pastora Helena já disse, olha, quando a gente terminar a reunião, vocês vão sair, mas os portões ali da frente, até por uma questão de mais segurança, estão fechados. Você vai sair aqui pela lateral da igreja, por essa saída aqui. Todos, você pode sair por lá, pode sair por essa porta, pode sair pela da frente, mas a saída para você pegar o carro que está no estacionamento, ali na rua, é por aqui. E aqui está o estande da pastora Helena, que também foi pensado nisso também. Porque não vai ter como você sair sem você não ver o material da pastora Helena. Você vai sair, saiu por lá, vai dar a volta, passa aqui, tá? Tem uma tenda ali com o estande da pastora Helena, os materiais dela, adquira, porque é você que vai ser mais abençoado em nome do Senhor Jesus. Também tem uma praça de alimentação, o negócio está ficando chique aqui. Montaram uma praça de alimentação ali, tem lanche, tem X tudo, X isso, X aqui, não sei. Eu acho que tem até feijoada, tá? Não sei se tem feijoada, eu acho que não fizeram hoje, né? Mas tem um monte de lanches, tem tudo que vocês gostam, que é bom e que não engorda a gente de jeito nenhum, tá? Empadão, empadinha e não sei o quê. Tem empadão de frango, Débora, tem, tá? Tua especialidade tem ali, tá? Tem um monte de coisas, tá? Lanches mesmo, tem pizzas, enfim, passe ali, você montar umas mesas, você pode ficar sentado, pode ficar aí o tempo que você quiser. Passa no estande, compra os materiais, senta numa mesa, faz o lanche, vai para casa alimentado da palavra de tudo e levando os materiais da pastora Helena. Amém? Olha, amanhã, 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, nós continuamos aqui com a conferência, amanhã às 9 e amanhã às 19h30. Tá? Às 9 da manhã e às 19h30, nós temos pastora Helena, temos pastora Leia, temos muita coisa boa que vai acontecer aqui no período da manhã e à noite. Alguém perguntou, pastor, a pulseirinha, a inscrição que nós fizemos é só para hoje? Não, dá direito para você vir amanhã, de manhã e amanhã à noite. Pode tomar banho, não vai estragar, não tem problema, tá? Então você pode vir com ela amanhã, pela manhã e amanhã à noite. Você pagou sua inscrição, dá direito a você participar do evento todo até amanhã à noite, no nome do Senhor Jesus. E tem uns sorteios, né, Daiane? Tem uns sorteios. Queridos, eu não sei se é fé, mas me falaram que parece que estão sorteando até um carro aí, tá? Mas carrinho de plástico, irmãos, assim, tá? Não com roda faltando roda. Não faltando roda. Tem as rodas, tem todas as rodas. Eu acho que eu não dou muita sorte, é melhor eu não pegar. Débora, vem aqui. Cadê? Vem cá, Jaque. Vem cá, Jaque. Meu Deus, é tudo isso? Meu Deus, então vamos correr, porque é vários sorteios. Ela já vai pegar um punhado. Deixa eu ajudar.
número 54.257. Meu Deus, que número. Está aí? Já vem receber. Dá lá para a Daiane. 54.258. Vem correndo, vem correndo. 54.128. Cinquenta e quatro, 128. Isso. 54.260. Vem correndo. 54.260. A Ana. 54.203. Gente, eu acho esse povo assim de uma sorte tão grande, tá? 54.203. Mais um. 54.209. Eu nunca ganhei nada nesses negócios de sorteio. Nunca ganhou também, Helena? Eu nunca ganhei. Se fizer o sorteio, tiver um número, um único número, vai estar em branco meu. Não ganho nada. Pode ter certeza. 54.209 está vindo ali. E para hoje acabou. Amanhã tem mais? Meu Deus. O carro é amanhã então. Amanhã de manhã é o carro. Viu, irmãs? Vem, amanhã de manhã pode ser a sua vez. Amanhã de manhã é o carro, à noite também. Corolla branco que está estacionado. Acho que é o Cruz. Não é? Né, Juliana? Acho que o Cruz está melhor do que o Corolla. Está melhor, tá. Tá mais. Ou o Corolla é o seu, Juliana, que está sendo? Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Amanhã, 9 horas, nós vamos estar aqui. Vai ser uma manhã tremenda, uma manhã extraordinária de unção, de poder, de graça. Tem 2 períodos amanhã, tá? 2 períodos. Mas você precisa vir. Eu não vou contar o que vai acontecer aqui amanhã. Você precisa vir para você ver. São 2 períodos extraordinários amanhã. Palavra, oração e um momento também muito especial. Venha às 9 da manhã e às 19h30 a gente está encerrando, fechando essa conferência amanhã à noite, numa noite de poder também tremenda para a glória do Senhor. Eu penso que a gente ir embora de uma reunião dessa é quase um pecado. Eu ficaria aqui a noite toda ouvindo você, tá? Que é muito bom. A palavra de Deus é muito bom. E que palavra? Eu estava ouvindo ali e hoje de madrugada, que vocês sabem, nós estamos com 50 dias de oração às 3 da madrugada aqui no Espaço Koinonia. E essa madrugada a gente vai estar lá de novo. E nessa madrugada foi um momento muito forte da presença de Deus, de oração. Quem estava ali comigo orando, tem gente corajosa ainda que vem orar, né, Herodiné? Que momento tremendo de presença de Deus. Parece, se a gente não conhecesse o Espírito Santo, eu ia dizer assim, que você estava lá, ouvindo a minha oração. Porque eu estava orando, e orando inclusive pelo trabalho, eu estava orando dizendo, Senhor, a igreja precisa ser sal desta terra. É para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para ser luz. Eu orando e clamando, faz de cada cristão, de cada crente,
verdadeiramente luz neste mundo, sal dessa terra. E aí Deus, que conhece as nossas necessidades, traz uma palavra poderosa como essa. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Aleluia. Levante a sua mão agora para o alto. Ora comigo e diga: Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite tão especial. Obrigado pela adoração, pela palavra que falou aos nossos corações. Leva-nos guardados, amparados, protegidos pelas tuas mãos. Amanhã estaremos de volta, porque eu sei que o Senhor tem maná novo, tem alimento novo para a minha vida amanhã. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe. Abrace pelo menos meia dúzia de pessoas. E a saída é por aqui. Passe, visite com calma. Não precisa sair atropelado. O pessoal da Cidade Alta, que depende do ônibus, o ônibus vai ficar aí, tranquilo. Não precisa se apavorar. Abrace alguém. Obrigado pela sua presença. Eu aguardo você amanhã às 9 da manhã aqui e às 19h30. Tá ok? Passe ali, veja o material da pastora Helena, tá? Passe na praça de alimentação. Você estará abençoando essa conferência e a sua vida. O que mudou, Ele é teu amor.